Olá, minhas amigas, meus amigos. Muito bom dia, um dia especial, domingo 12 de abril, Páscoa. Páscoa, feliz Páscoa. Jesus ressuscitou. Minha saudosa mãe, que já fez a passagem para o mundo espiritual, celebrava a Páscoa assim: Jesus ressuscitou. Páscoa é uma data importante. Que sincronicidade a gente ter a celebração da Páscoa durante o enfrentamento da pandemia e com o isolamento social. Que coisa incrível, que sincronicidade interessante, porque Páscoa fala de renovação, Páscoa fala de renascimento, de esperança. Não é apenas a lição mais, eu diria, tangível, cristã, de que a morte não existe, né? E que Jesus comprovou depois da crucificação, depois de ter seu corpo levado para uma tumba, ele esteve presente no relato dos apóstolos. Então, que o símbolo da Páscoa em tempos de pandemia seja esse: renovação, renascimento. Haverá de nascer em cada um de nós um novo ser, fortalecido na fé, na espiritualidade, na esperança, no enfrentamento das dificuldades, de outras formas criativas que a cada dia a gente vai descobrindo com a ajuda uns dos outros. Feliz Páscoa! E que conveniente, penso eu, a dificuldade de não termos, para quem acha importante o ovo de Páscoa, com todo o respeito, uma Páscoa menos calórica. É uma Páscoa que a gente vai, eu diria, ter mais atenção para o seu lado espiritualizado. É uma possibilidade. Então, se você não está aí com o seu ovinho de Páscoa, como eu não estou com o meu aqui, não fique chateado por isso. Tente perceber o convite que está sendo feito para a gente prestar atenção no que realmente importa. A celebração da Páscoa é a travessia na direção de algo melhor, é a transformação, a renovação, a esperança que está colocada de forma muito bonita, como perspectiva o tempo inteiro. Esperança que se renova. Minutos de sabedoria, nosso querido Carlos Torres Pastorino, no domingo de Páscoa, abri minutos atrás, força essa verve espiritual, né? Nós não somos só carcaça, a gente não é só corpo, isso daqui é perecível, isso aqui tem prazo de validade. Agora, o que sustenta o corpo é o assunto do Pastorino. E é, em síntese, o sentido mais espiritualizado da Páscoa. Mensagem 201 do Pastorino. Observe o que se passa na vida. Quando você necessita de alimento, é só você que pode comer. Ninguém pode fazê-lo por você. Assim também ninguém poderá curá-lo. Você é a única pessoa capaz de curar-se, de fazer seu corpo revigorar-se e libertar-se das enfermidades. Emita pensamentos positivos de saúde e expulse de seu organismo todas as moléstias. Me parece, é a minha interpretação da mensagem do Pastorino, a gente sempre faz esse exercício livre de interpretação. Ele está novamente repisando um conceito que a medicina da Terra já investiga, na disciplina Saúde e Espiritualidade, presente em várias escolas de medicina do Brasil e do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Qual é a origem da saúde, qual é a origem da doença? Porque a medicina tradicional do passado abria o corpo, fazia dissecação da carcaça, e não encontrava respostas para entender por que algumas pessoas seriam mais vulneráveis que outras a certas patologias, etc, etc. Então, a medicina da Terra já estuda isso e está descobrindo que existiria algo transcendente ao corpo, ao que é mensurável, ao que é tangível, e que explica uma predisposição maior para a saúde ou para a doença. Então, todos os dias a gente pode fabricar saúde e fabricar doença, porque todos os dias a gente pode ter
maior cuidado com o que a gente pensa e com o que a gente sente. E quando a gente tem esse cuidado, a gente se protege de estados de angústia, de ansiedade, de aflição, de desespero, de impaciência. E a gente vai se colocando numa frequência, numa vibe adequada para a saúde. Temos esse poder. Que façamos bom uso dele. Recomendação de leitura é um tanto óbvia hoje. O que você acha que eu vou recomendar para ler? Domingo de Páscoa. Eu sugiro a cristãos e a não cristãos, problema nenhum, materialistas, ateus, agnósticos, que se aventurem na leitura dos evangelhos, a Bíblia que você tiver em casa aí. Abre na parte que reporta a ressurreição de Jesus para entender essa tradição, para não achar que Páscoa é coelhinho que bota ovo de chocolate. Livre-se daquilo que virou penduricalho de uma tradição bonita. Então, informe-se, vale a pena. A Páscoa cristã, que eu estou sugerindo, né? E sugiro um trechinho de leitura que me parece particularmente inspirador, que se encontra nos evangelhos de Mateus e de João, quando reportam que Jesus se manifestou primeiro na condição de ressuscitado para uma mulher, para Maria Madalena. Existem várias interpretações teológicas do porquê Jesus apareceu primeiro para uma mulher e para uma mulher que, segundo alguns relatos, tinha má fama. E é interessante, é muito interessante, algumas interpretações, e eu sintonizo com elas, de que Jesus era judeu, seguia a tradição judaica, estudava o Torá, recitava, mas Jesus significou uma ruptura na interpretação literal das Escrituras que eram referência para os judeus, né? E aí nós temos, naquela época já existia uma sociedade patriarcal que reservava ao homem uma condição de poder e proeminência. Nas profecias, o Messias deveria vir homem. Jesus teve 12 apóstolos homens. Então a mensagem da Boa Nova, que é o Evangelho, respeitando as profecias e a tradição, deveria ter como porta-voz homem. Mas veja, caprichosamente Jesus, no apogeu do seu messianato, na parte mais importante de sua passagem pela terra, se manifesta primeiro para uma mulher. Estaria aí embutida uma informação interessante de que Jesus não retroalimentaria essa desigualdade de gênero e fez de Maria Madalena a mensageira que primeiro reportou aos demais apóstolos reunidos que Jesus ressuscitara e que apareceria para eles o que de fato aconteceu. É um papel relevante nessa história linda que dividiu o mundo ao meio, antes e depois de Cristo, que eu sugiro a releitura e que vocês façam as interpretações e as conjecturas que acharem pertinentes. Eu gosto de imaginar um Jesus sensível às mulheres. Gosto mesmo. Hoje eu vou inovar aqui no Papo das 9 e peço licença. Algumas pessoas, porque eu sempre que posso leio o que vocês escrevem aqui embaixo, lá no meu canal do YouTube. E eu vi que muitos de vocês e muitas de vocês pedem dicas para quem que eu posso ajudar, que organizações estão precisando de ajuda. Eu vou fazer as minhas indicações diárias. Eu poderia dar a lista completa, porque eu gosto de conhecer e, evidentemente, participar. Então, a partir de hoje, eu vou dar uma dica por dia. A primeira dica é a da Central Única das Favelas, CUFA, C-U-F-A. Entre no site da cufa.org.br e, se possível, participe do projeto Mães da Favela. Mães da Favela. É o projeto... A CUFA já existe
há 21 anos. E ela está presente em 17 estados e no Distrito Federal. Neste momento, eles estão arrecadando recursos, o valor que você puder dar, para entregar em mãos o dinheiro. Eles querem dar R$120 para complementar a renda, quando há renda, de mães das comunidades de baixa renda livremente escolherem o que elas mais precisam. Se é comida, se é remédio, se é álcool gel, se é algum insumo necessário nesses dias de isolamento social. Já foi possível arrecadar mais de R$2 milhões e ajudar a 11 mil famílias. E por que dar para mulheres? Olha a Maria de Madalena aí, ó, junto. Esse projeto é inspirado. Mães da favela. Historicamente, todas as assistências sociais, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, quando existia, enfim. Você endereçava, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, endereça a mulheres a responsabilidade de ter a chave da casa popular ou de receber a cesta, a ajuda, o cartãozinho. E por quê? Porque elas são mais confiáveis do que os homens. As mulheres são mais cuidadosas e atentas aos filhos. É mais fácil a gente ver por aí certidão de nascimento em que aparece pai ausente ou desconhecido do que mãe ausente ou desconhecida. A mãe marca presença. Estatisticamente, ela é muito mais fiel aos cuidados com os filhos e os cuidados com a casa. Então, é para elas que a CUFA, Central Única das Favelas, está endereçando R$120 em dinheiro para cada mãe. Ah, André, R$120 vão mudar a vida dessa pessoa? Não. Não podia ser maior o valor? A CUFA percebe que o dinheiro precisa chegar rápido. Se você espera reunir mais recursos para dar mais dinheiro para cada mãe, demora. R$120 recebeu, já foi. Recebeu, já foi. Eles vão fazer isso por 2 meses e vão ver o resultado, e se for o caso, há vários projetos interessantes da CUFA. cufa.org.br é a sugestão de hoje. Amanhã tem mais. No outro Papo das 9 vamos dar mais sugestões. Bom, vamos falar um pouquinho de notícia. Notícia boa, de Páscoa. Na coluna de hoje, publicada em vários jornais, o jornalista Hélio Gaspari informa que no dia de amanhã, segunda-feira, haverá a maior ação filantrópica em valores monetários da história do Brasil. Um banco, você lembra que eu falei aqui dias atrás que os bancos precisavam comparecer, porque banco tem dinheiro na crise e nos momentos de pibão. Então o banco tem que chegar junto, né? Falei isso com todas as letras. Amanhã, portanto, vai acontecer a maior doação da história do Brasil em valores monetários. O Itaú Unibanco vai doar R$1 bilhão para a própria fundação, que será, portanto, esse recurso regido a partir da fundação do banco por uma comissão, um conselho de profissionais de saúde, reunindo inclusive diretores de hospitais públicos e diretores de hospitais privados. Qual é a orientação de quem está doando o dinheiro para ser gerido por esse conselho? Façam o que vocês entenderem ser o certo para enfrentar a pandemia e reforçar a segurança dos profissionais de saúde, a qualidade do atendimento de quem precisar de hospital, pesquisas, EPI, o que vocês quiserem fazer. Então, é incrível que o Brasil, apenas premido por essa circunstância hostil de uma pandemia, a gente tenha apenas agora, no século XXI, uma doação numa proporção equivalente à de outros países do mundo, especialmente Estados Unidos, onde os ricaços não se omitem. Eles estão presentes, eles fazem a diferença. Eu queria aqui também complementar com um trechinho da coluna do Hélio Gaspari, que ele fala justamente da pessoa que foi, no início do século passado, ela desencarnou. Então, no século XIX, veio a ser o empresário mais rico dos Estados Unidos, chama-se Andrew Carnegie, do Carnegie Hall, lá de Nova York. Andrew Carnegie
teve um império siderúrgico e se projetou como o homem mais rico dos Estados Unidos. Ao completar 65 anos, ele vendeu todo o seu império, passou para outra empresa e passou a consagrar o resto da sua existência a doar dinheiro. Mas não era pouquinho, não. A meta dele foi: tudo que eu ganhei na minha vida, trabalhando, investindo, eu vou distribuir para quem precisa. E tem uma frase lapidar dele, do Andrew Carnegie, que Hélio Gaspari reproduz, que diz assim: morrer rico é uma desgraça. Sensacional. A frase daquele que foi o maior milionário dos Estados Unidos e que resolveu em vida, doar tudo o que estava sob seus cuidados. Morrer rico é uma desgraça. Então que essa desgraça de morrer rico contamine ricos do mundo inteiro nesse momento onde faltam recursos para tantas coisas e que a gente faça a diferença. Meus amigos, nós precisamos reforçar a meta de manter o isolamento social. A curva de incidência do novo coronavírus é ascendente, isso foi previsto. A ocupação de leitos de pessoas que necessitam de cuidados médicos e, eventualmente, de respiradores. Essa ocupação vem crescendo numa proporção que preocupa as autoridades. Manaus, no Amazonas, já colapsou. Não há propriamente vagas disponíveis na rede pública. Há necessidade de ajuda rápida. Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal são cidades onde essa progressão dos casos inspira cuidados. E como é que a gente evita o pior cenário? Isolamento social. Desculpa, você já ouviu isso várias vezes, mas de minha parte, como jornalista, eu não posso me furtar a dar uma informação de utilidade pública. Só saia de casa se for absolutamente necessário. Para o supermercado, para a farmácia. Se você gosta de se exercitar ao ar livre, pense duas vezes, tente se exercitar no seu prédio, subindo e descendo escada. Dentro de casa há vários professores de educação física ensinando de graça, em aplicativos, em redes sociais, como fazer uma sessão de ginástica dentro de casa. É possível isso. Então vamos reforçar. Essa é a mensagem em favor da vida, da saúde.